Oi gente, eu sou a Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e eu estou aqui para fazer um vídeo de perguntas e respostas, respondendo as perguntas que as pessoas me mandaram lá por uma caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram, pedindo perguntas justamente para responder aqui em vídeo. Então pedi para as pessoas me perguntarem o que elas queriam saber sobre mim, sobre a minha produção de conteúdo, sobre a minha rotina, sobre a minha faculdade e tudo mais. Então vamos ver o resultado aqui neste vídeo. E antes de começar esse vídeo, já quero te convidar a deixar o seu like aqui, se inscrever caso você ainda não seja inscrito, isso vai ajudar bastante no canal. E também te lembrar que se você quiser comprar qualquer livro, use o meu link da Amazon, que assim você apoia o meu trabalho. E outra forma de apoiar o meu trabalho é fazendo a assinatura do Clube Leituras Decoloniais lá no Catarse, com vários benefícios aí, apoia não só o meu trabalho, mas também o trabalho de outras mulheres negras incríveis. Mas vamos começar esse vídeo porque tem muitas perguntas aqui muito boas para responder. Então, Drix me perguntou como organiza seu tempo para as leituras. Então, eu já falei aqui em vídeo, né? Também já dei várias dicas de como inserir a leitura na rotina. Eu organizo o meu tempo lendo pela manhã, antes de começar o trabalho. E eu também leio de noite, um pouco de noite antes de dormir. E é basicamente isso. No final de semana eu tenho mais tempo para ler. E criar conteúdo, assim, é uma coisa bastante... Criar conteúdo sobre livros é uma coisa bastante peculiar, eu diria. Porque a gente, às vezes, não sabe separar muito bem o que é leitura de lazer e o que é leitura de trabalho. Então parece que a gente tá sempre trabalhando. Mas eu gosto muito de ler, então acho que o que eu mais faço na minha vida é ler, porque eu também trabalho com livros e com leitura. Então acho que é isso, eu separo um tempo da manhã antes de começar o trabalho, sei lá, 1 hora antes, meia hora. Às vezes, quando eu não tô muito cansada de noite, também leio antes de dormir. E é isso, assim, não tem muito segredo. E eu acho que o segredo mesmo é a gente fazer disso um hábito. Então, se você quer começar a ler aí, ou quer começar a inserir a leitura na sua vida, torne um hábito, leia um pouco todo dia e vai ser sucesso. E Drix também me perguntou a melhor leitura de 2021 até agora. Em 2021 eu li acho que 2 livros que eu acho que são as minhas favoritas até agora. Vou roubar e vou falar 2. Gostei muito de ter lido Um Feminismo Decolonial, da Françoise Verger, que eu li lá no começo do ano, muito tempo atrás, mas foi um livro que virou referência assim pra minha vida. E outra leitura que eu gostei muito de fazer também foi o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu li muita coisa boa esse ano até agora, mas acho que esses 2 assim vão entrar na minha lista de melhores leituras de 2021. Carol me perguntou, um livro que você guardou com carinho da sua infância? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu fui uma criança que leu bastante, que hoje em dia só é leitora porque leu bastante na infância. Às vezes eu li até livros assim, que nem eram muito indicados para minha idade, porque eu devorava o que via pela frente na biblioteca. Mas acho que um livro que eu gostei bastante de ter lido foi o livro Matilda. Esqueci o nome do autor, mas o livro que também deu origem ao filme Matilda, que eu gosto muito e sempre me identifiquei assim com a personagem principal, por ela gostar de ler, de pegar livro na biblioteca e tudo mais. E acho que é esse, o Matilda foi o que marcou aí durante a minha infância. E aí outra pergunta que eu achei muito interessante, que também vai para esse lado da infância, é da Suemi. Sempre assiste os vídeos aqui no canal, uma querida. A gente sempre conversa lá pelo Instagram também. Ela perguntou quanto a sua infância influenciou para se tornar produtora de conteúdo e como. E acho que como eu comentei um pouquinho anteriormente, é justamente isso. Eu fui uma criança que leu muito, que frequentou a biblioteca, que passava mais tempo lendo livros do que correndo pra lá e pra cá, do que fazendo qualquer outra coisa. Então acho que ter tido essa base de leitura na minha infância, e foi nesse momento que a minha paixão por livros foi despertada,
e que eu comecei a querer trabalhar com livros, pensar em ter um contato muito maior com livros, fez com que eu me tornasse produtora de conteúdo hoje em dia. E também, né, eu fui uma criança negra e uma criança negra que não tinha essa consciência, assim, a questão racial não era trabalhada em casa. A gente, lá todos sabíamos que éramos negros, mas não tinha muito essa conversa do que significava ser uma criança negra. Então, acho que eu também me tornei produtora de conteúdo e produtora de conteúdo consciente racialmente e que tem essa pegada de dar destaque para a literatura negra, dar destaque para a questão de gênero e indicar livros e justamente ser uma produtora de conteúdo que fala sobre livros por conta de toda a base que eu tive na infância de leitura e também por essa ausência de questões raciais. E aí eu indico muitos livros voltados para um público infantil e fico muito feliz de indicar esses livros porque eu não tive. Então acho que é isso. Espero ter respondido a sua pergunta, Suemi. Curo Bolinha perguntou: como você consegue conciliar tudo e não surtar? Quem disse, gente, que eu concilio tudo e não surto? Eu só não mostro os surtos, né? Mas às vezes é difícil, né? Fazer tanta coisa, tipo, segurar várias, como se a gente estivesse equilibrando várias bolas assim, em movimento. É difícil. Acho que o que eu tento fazer é ter momentos de lazer, momentos de descanso, saber a hora de parar. Tento ter as horas de sono mínimas para descansar. Tento me organizar, então anotar em papel, anotar no caderno, anotar nos aplicativos e tirar assim da cabeça, porque o cérebro, por mais superdotado que seja, ele não tem essa capacidade de lembrar de tudo, sabe? Se a gente tem tantos métodos à disposição, então uso o caderno para organizar as ideias, delego também muitas coisas. Eu ao longo do tempo aí eu fui aprendendo que não preciso lidar com tudo sozinha. Então peço ajuda quando preciso e é isso, não tem como conciliar tudo e não surtar. A gente tem que fazer num ritmo que seja saudável e passou disso a gente tem que rever como estão as coisas. Mas é isso. E Juliana Roberto me perguntou também, super querida, acompanha o canal e lá no Instagram. Ela perguntou como foi a mudança de estado pra você com relação ao trabalho. Eu acho que eu nunca comentei aqui sobre o meu trabalho e a mudança especificamente. Antes da pandemia eu trabalhava em uma editora que era trabalho presencial. Eu entrei nesse trabalho era fevereiro ou março, mas eu fiquei assim muito pouco tempo trabalhando presencial, porque logo depois veio a pandemia e a gente começou a trabalhar home office. E aí eu fiquei esse tempo todo trabalhando em home office e nesse processo eu conheci meu namorado pela internet e aí a gente começou, eu em São Paulo, né, e ele aqui no Espírito Santo. E aí nesse meio tempo a gente foi percebendo essa necessidade de se encontrar, a necessidade de um dos dois se mudar em algum momento, e aí eu percebi que seria mais, a gente, né, percebeu que seria mais vantajoso que eu me mudasse de São Paulo para o Espírito Santo, e também eu não via mais, assim, muitos motivos para continuar em São Paulo, e sentia que naquele momento a única coisa que me prendia em São Paulo mesmo era o meu trabalho presencial, que eu sabia que em algum momento iria voltar a ser presencial. Naquele momento estava sendo home office. E aí, claro que tem, né, a minha família, tem os meus sobrinhos, minhas crianças, todos que eu gosto, que eu amo, né, que eu sentiria saudades, mas eu sabia que poderia visitar a qualquer momento, assim. Então, eu tomei a decisão de sair do meu trabalho, que seria presencial, que voltaria presencial, e me mudar para o Espírito Santo. E aí, como foi essa mudança de estado pra mim em relação ao trabalho, foi tranquilo, porque eu tava muito certa de que daria tudo certo. E deu tudo certo. Nesse meio tempo apareceu uma outra oportunidade de trabalhar em uma empresa, uma editora que teria essa possibilidade de trabalhar home office. E aí no dia da entrevista eu falei que eu tava me mudando, que se eu fosse ficar com a vaga teria que ser home office. E aí minha chefe entendeu e aceitou e tá super funcionando
tudo certo, então é isso. É muito bom porque essa editora também é de São Paulo, então assim, é muito bom. Deu tudo certo e é isso. E a Laura, do Litera Laura, me perguntou: se você pudesse escolher apenas um livro para ler pelo resto da vida, qual escolheria? E eu acho que eu escolheria o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, porque ele é grande, né? Ele tem aí 952 páginas e acho que leria assim aos poucos. Então, se fosse um livro para eu ler pro resto da minha vida, ia ler Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves. Acho que é uma leitura aí muito potente, muitas camadas de interpretação, muitos acontecimentos, então ia ser uma leitura que ia me prender e me entreter por bastante tempo pro resto da minha vida, né? Então eu escolheria esse, Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves. E Clara Brandão perguntou: oi, admiro muito teu trabalho, muito obrigada. E queria saber se tu tem dicas de técnica de leitura ou teu jeito de ler. Eu acho que a leitura é muito pessoal, né? Vai muito do tempo, do ritmo de cada pessoa. Eu não me sinto capacitada para falar sobre técnicas de leitura, mas fiz algumas disciplinas na faculdade. A experiência de ter feito a faculdade de letras e de ter feito várias disciplinas em que a gente lia artigos e tinha que fichar artigos, então acho que uma dica seria essa: você fazer uma leitura ativa do que você está lendo, você dialogar com o que você está lendo. Então você entra no livro, tem ali perto de você um caderno, um lápis, uma caneta para anotar, e aí você anota os pontos principais, anota alguma coisa, algum acontecimento que você queira lembrar depois, ou que você acha que vai ser importante para a história. Quando eu estou lendo, eu leio sempre com alguma coisa assim do lado para anotar. Leio sempre com post-it pra fazer anotações. Inclusive, assim, vocês veem meus livros, tudo tem post-its assim do lado, que eu sempre coloco ali em cima de algum trecho que eu gosto, de algum trecho que eu acho que vai ser importante. Então é isso, assim. Não sei se eu posso considerar isso uma técnica, mas é o que eu faço geralmente pra memorizar melhor a história, pra aproveitar aí melhor os livros que eu tô lendo. E se você faz alguma coisa aí um pouco diferente do que eu faço, me conta aqui nos comentários também. Me conta aqui quais são as suas técnicas de leitura, quais são as formas que você lê e aproveita as suas leituras. Ana Irlã me perguntou: conhece a Twitch? Já pensou em criar canal por lá para fazer sprints de leitura? Conheço, tenho vários amigos que têm canal lá, inclusive. Já falei deles aqui num vídeo sobre os canais que eu assisto e indico, então a maioria deles tem canal lá no Twitch. Indico muito que vocês acompanhem o canal deles por lá, mas eu acho que nesse momento da minha vida não funcionaria muito eu ir pra Twitch, porque não tenho tempo mesmo, não tenho tempo pra me dedicar a estudar a outra plataforma. Lives não são também o meu foco nesse momento. Faço lives pontuais, mas assim, lives diariamente e com a frequência que a Twitch exige, que a Twitch pede pra monetizar e tudo mais, também tenho pouquíssimo tempo. No horário comercial tô trabalhando, e aí produzo conteúdo, tô aqui no canal e fazendo as coisas fora do horário comercial, ou de manhã, ou só de noite, então eu ainda tenho uma vida e tudo mais, então Twitch por enquanto não tá no meu horizonte. Mas é bom lembrar que eu faço sprints de leitura aqui no canal, que é um momento patrocinado pelas pessoas apoiadoras do Leituras Decoloniais, e são sprints de leitura abertos, então normalmente acontece aos sábados aí durante o ciclo de leituras decoloniais, vai depender do cronograma de leitura e tudo mais, mas também tem sprints de leitura aqui, então se vocês quiserem participar, tiverem interesse, participem. E aí, Colhendo Livros me perguntou: como manter a criatividade em tempos difíceis? É realmente muito complicado manter a criatividade em tempos como os que a gente está vivendo. Acho que uma das coisas que a gente pode fazer é se cercar de coisas que nos façam fugir um pouco da realidade. Então, assistir filmes que você acha interessante,
Acho que apreciar obras de arte, na verdade, em todos os seus níveis. Então, audiovisual, filmes, músicas, séries, livros mesmo. Tentar ver beleza nas coisas, nas grandes ou pequenas coisas. Apreciar as pessoas que estão com você. Estar presente, assim, de verdade, quando você estiver num lugar. Não sei vocês, mas a gente tem o costume de usar muito celular, de estar muito online, e às vezes a gente precisa também estar offline para ver a beleza das coisas, e a gente não tá podendo sair muito, mas quando puder sair ou quando precisar sair, ver o movimento das ruas, ver como as pessoas se comportam. Eu acho que essas são formas de exercitar a criatividade, assim. E acompanhar pessoas que você gosta, se cercar de pessoas que você gosta. Então, em questões de consumo, de produção de conteúdo mesmo, acho que isso são coisas que afloram a minha criatividade e que talvez funcione pra você. Fabi Salles perguntou como foi publicar no Vozes Negras, e essa pergunta eu não vou responder aqui porque eu vou gravar um vídeo especialmente pra ela, pra responder essa pergunta. Quero muito falar mais sobre o processo de publicação do Vozes Negras, mas pra quem não sabe, Vozes Negras, que tá até aqui, Vozes Negras é esse livro de contos em que eu tenho um conto publicado, e vou falar mais sobre esse processo aí num próximo vídeo. A Maria Eduarda Maria Santos, a Maria Eduarda, ela perguntou como conciliou as leituras da faculdade com as leituras da vida. Eu acho que separando momentos mesmo pra fazer cada leitura, porque no tempo da faculdade eu não trabalhava assim fora, especificamente, não tinha um trabalho. O meu trabalho era estudar. Então eu tinha muito mais tempo livre para fazer as leituras, para fazer os estudos, mas também acontecia de às vezes não saber dosar as coisas, de deixar atrasar mesmo, e ficava várias semanas, vários dias sem ler nada assim de leitura pessoal e só lendo coisas da faculdade. Então eu acho que é uma questão de organização, de você separar bem o seu tempo, falar de manhã eu vou ler coisas da faculdade, né? Ou de tarde eu vou ler coisas da faculdade, vai depender aí do seu período de curso. Mas eu acho que separar mesmo, de manhã coisas da faculdade, de tarde coisas de lazer, de noite descanso, e eu acho que fazia assim mesmo, separando cada momento. E a Marina Felício, que é M. Felício Santos, que também conheci nos tempos de faculdade, perguntou: os livros que resenha são comprados do dinheiro do seu bolso ou são parcerias? Assim, depende. Eu recebo muitos livros de parceria, muitos livros de editoras, muitos livros de autores e autoras. Então tem muitos livros que eu recebo de parceria que eu preciso resenhar. Então eu resenho os livros que eu recebo de parceria e tudo mais, que eu recebo de presente e tudo mais. Mas também compro livros. Hoje em dia eu compro muito menos livros do que eu comprava antigamente, mas também compro e leio os livros e resenho da mesma forma. Acho que não tem muito essa diferenciação de resenhar o que eu compro ou de resenhar o que eu recebo. O que difere é a prioridade, assim. Se for um livro de parceria que tem uma data para entrega, se for um livro de trabalho que eu preciso fazer publi, é claro que eu vou dar prioridade para esses livros. Mas em algum momento eu vou ler todos os livros que eu recebo, todos os livros que eu tenho. Pelo menos eu tenho essa esperança, né? Porque às vezes é uma corrida, assim, que você fala, vou ler tudo que eu tenho, mas aí continua chegando mais, e a gente nunca consegue, de fato, ler tudo que a gente tem. Ou tudo que a gente não leu ainda, que tem em casa, mas é uma coisa que eu pretendo fazer. E a última pergunta aqui é de primeira Nara Leão. Ela perguntou: leu ou leria e o vento levou? Bem específica essa pergunta, né? Eu não li ainda, mas leria, já ouvi falar e não tenho nada contra, assim. Por enquanto não tenho nada contra, e acho que é um livro, assim, que eu leria em algum momento aí, né? Vai entrar na lista de leituras que eu quero fazer, mas nunca faço porque não tenho tempo, porque estou fazendo outras leituras. Enfim,
Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Quero muito agradecer a todas as pessoas que enviaram as perguntas, vocês foram essenciais para que esse vídeo fosse feito. Muito obrigada por acompanhar o meu trabalho, por todo o carinho. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!